Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar sobre a sociedade de consumo. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 2 do nono ano. Preste bastante atenção. Vou dar explicações bastante valiosas para que você realize as atividades desta semana. Eu gostaria que você começasse observando esta propaganda do iPhone, porque ela representa muito daquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero expressar dentro deste tema. Aqui nós temos aqui, a vida é mais fácil no iPhone, e isso começa assim que você o liga. Se nós formos pensar, se nós formos verificar a vida das pessoas há 15, 20 anos atrás, as pessoas viviam tranquilamente sem telefone celular. As pessoas não achavam que isso era uma necessidade, embora tenha se começado essa questão da telefonia móvel no Brasil aí, nos fins da década de 90, início da década de 2000. No começo não era uma grande necessidade para as pessoas viviam tranquilamente sem telefone celular. Hoje, basicamente, não existe assim, pessoas sem telefone celular, ou se uma pessoa não tem, ela se sente excluída, né? Basicamente porque é quase que uma necessidade. O celular, o telefone, quase que faz parte do corpo da pessoa. E isso está diretamente ligado com aquilo que nós vamos compreender do que é essa sociedade de consumo. Por que nós nos entendemos tão necessitados de máquinas nesse contexto em que nós vivemos? Então, no mundo atual, nós somos incentivados o tempo todo a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. Então, você não pode viver sem um seguro de vida, você não pode viver sem um plano de saúde, você não pode viver sem um plano de stream, você não pode viver sem um clube de vantagens, alguma coisa do tipo. Você não pode viver sem o seu telefone, você não pode viver sem um air fryer. Um air fryer, realmente, a gente não pode viver sem. Mas, enfim. Então, são várias necessidades que vão sendo colocadas aí dentro da vida das pessoas, dentro da sociedade, e que nós podemos nos questionar se isso são necessidades ou isso é algo que vai sendo produzido pelas empresas a fim de ganhar algum lucro, né? Então, no mundo atual, nós somos incentivados ao consumismo, a consumir muitas coisas. As grandes empresas buscam aumentar os seus lucros de forma ascendente. Então, aumentar muito os lucros. As empresas existem para isso, né? Não existisse o lucro, não existiria comércio, não existiria mercado e, consequentemente, as empresas não existiriam. E a publicidade ela entra de forma aí central, né, dentro dessa questão da sociedade de consumo. Porque ela busca, por meio dela, que as empresas buscam criar essa sensação de necessidade. Se nós nos perguntarmos, olha, será que eu tenho necessidade mesmo de ter o telefone da última geração, o último telefone que a Apple lançou? Ou será que isso é algo que está sendo, de alguma forma, uma indução feita por aquele fabricante? Então, nós temos essa ideia de que nós necessitamos de alguma coisa e isso é produzido pela sociedade aí de consumo, pelo mercado, que
por meio da publicidade, vai colocando essa necessidade. E isso acresce a identificação de pessoas bem-sucedidas e vitoriosas. Então, nós observamos que na casa de uma determinada pessoa tem determinado aparelho, determinados produtos aí, eletrodomésticos, a pessoa ela tem um telefone da última geração, a pessoa ela tem um MacBook, um computador de última geração, num valor caríssimo, tudo. Então, ela é associada a uma pessoa bem-sucedida. Ela é associada a uma imagem de pessoa vitoriosa, de um grande investidor, de uma pessoa de alta classe. Então, tudo isso, a sociedade ela vai causando essa sensação na vida das pessoas e isso induz as pessoas ao consumo. E, inclusive, há um consumo exagerado. E aí nós vamos ver vários problemas que decorrem desta sociedade de consumo. Primeiro, a questão ambiental, porque quanto mais nós precisamos produzir bens, quanto mais se precisa produzir, se precisa fabricar, mais as indústrias vão utilizando aí dos bens naturais, vão necessitando aí de matérias-primas, vão necessitando aí de recursos naturais que muitas vezes não são renováveis. Pensemos, por exemplo, na questão da água potável. A água potável, ela pode ser bastante comprometida por causa do excesso de consumo, do consumo não sustentável de mercadorias, né, de bens aí produzidos. Um outro problema que nós podemos identificar, e isso é de forma bastante clara, é a questão da desigualdade com que esses bens chegam, né, às pessoas e como que as pessoas se beneficiam disso. Basicamente, nós observamos, por exemplo, dentro desse contexto de pandemia, dentro aí, vamos colocar da educação dos alunos, muitos alunos podem sim ter, por exemplo, acesso à internet, acesso a um smartphone, e, enfim, enquanto muitos outros não têm acesso a esse tipo de bem e nem a esse tipo de meio de comunicação, o que em muitas vezes, em muitos casos, dificulta, né? Por exemplo, um aluno que não tem acesso à internet não tem, por exemplo, o direito de, vamos colocar entre aspas, né, a ele não há o direito de ver esta aula. Ele não tem a possibilidade de ter acesso a esta aula, que enriqueceria o seu conhecimento, a sua atividade. Então, ele terá mais dificuldade. Então, existe uma desigualdade com que esses bens consumidos vão chegando à população. É bastante importante nós observarmos que isso acontece não de uma forma, a gente pode pensar quando nós falamos de situações aí dentro da geografia, dentro da história, dentro de uma matéria, pensarmos de forma muito generalista, mas nós simplesmente podemos observar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Existem muitos bens de consumo que existem pessoas que simplesmente não têm acesso, não têm a possibilidade, né? E talvez esta ideia, por exemplo, de status, né, de riqueza, de poder, de sucesso, inclusive ainda prejudique mais a situação social e agrave mais essa situação social. Então, esta é uma ideia bastante interessante de nós refletirmos a partir da nossa experiência, né?
Que tipo de produto que eu consumo, que tipo de necessidade que eu me coloco em muitas situações. Então, será que esse tipo de necessidade, será que eu tenho tantas necessidades? Será que o iPhone que vai sair em setembro, eu tenho necessidade de tê-lo mesmo? Então, são questionamentos importantes para que nós também possamos criar aí um pensamento, chegar a uma opinião e não sermos aí simplesmente manipulados, deixando-nos ir, né, de acordo com que o mercado, as pessoas aí, as grandes indústrias vão impondo. Okay? Um outro aspecto que nós podemos observar é esse nome aí, obsolescência programada. O que é uma obsolescência? É tornar algo obsoleto, né? Tornar algo difícil, enfim, né? Tornar aquilo antigo, né? Jogar para o esquecimento. Então, essa é uma tendência das indústrias atualmente, né? Talvez você já ouviu a sua mãe ou a sua avó, o seu, né, pai ou avô, falando, olha, antigamente a geladeira durava muito mais tempo, os fogões duravam muito mais tempo, antigamente, né, eu gosto de ter carro velho que durava. E realmente, essa é uma verdade, né? Por quê? As indústrias, elas estão tendendo a reduzir a vida útil dos seus produtos, né? Então, a geração que veio antes de vocês e antes da minha geração é uma geração do conserto, né? Aquela ideia que, por exemplo, se você tem um arame na turquesa, você conserta um Fusca, né? Você tem possibilidade de consertar um Fusca, mas vá fazer isso com um carro aí mais recente, né? Com qualquer carro aí, mesmo que popular aí mais recente. Então, não é possível. Enfim, então as indústrias, elas estão tendendo a reduzir a vida útil dos seus produtos a fim de induzir os consumidores à nova compra, né? Então, eu tenho um telefone, e esse telefone ele tem uma vida útil, vai chegar um certo tempo, ele vai parar, vai estragar alguma peça, e simplesmente eu vou procurar consertar, e esta peça não existirá no mercado. Os eletrodomésticos, a mesma coisa. Antigamente, nós tínhamos aí uma cultura bastante reutilizadora nesse sentido. Você tinha aí muito facilmente, encontrava peças aí dos seus produtos e levava para consertar. Era muito comum isso há alguns anos atrás. Ainda existe, mas de uma forma bem menor. Por quê? Porque não se acha mais peças, né? O fabricante não simplesmente para de enviar peças para manutenção, simplesmente para induzir que essas pessoas consumam mais esses produtos, né? Para que as pessoas busquem novos produtos. Isso acontece com eletrodomésticos, com veículos, enfim, e também com programas. Eu coloquei esse exemplo aí em cima, não sei se isso já aconteceu com vocês, de ter um telefone mais antigo, e às vezes você vai procurar um aplicativo e o aplicativo está lá. Seu dispositivo não é compatível com esta versão. É basicamente uma humilhação, né? Meu Deus do céu. Isso é um exemplo de obsolescência programada, né? Um determinado produto, um determinado aplicativo, ele simplesmente não funciona num determinado aparelho porque ele é mais antigo, né? Então, esta é a ideia que nós trazemos de obsolescência programada, e ela induz as pessoas ao consumismo, entendeu?
Então, o consumismo, ele é um fenômeno aí, social, ele é um fenômeno que vem do capitalismo, que vem da globalização, e ele está muito presente no nosso dia a dia, e isso não é de uma forma, digamos assim, orgânica e impensada, e, enfim, existem pessoas manipulando essas situações, né? Não é por acaso que muitas vezes você não encontra as peças de algum utensílio, de algum eletrodoméstico para conserto, né? Não é muito por acaso. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de deixar para vocês dessa aula. E vamos para as atividades. Na primeira atividade, vocês terão aí uma charge bastante interessante. É necessário que vocês prestem atenção nesta charge e depois vocês vão responder da letra A à letra D, né? Qual o significado, né, de sociedade de consumo? Isso nós falamos aqui. Qual o papel da publicidade? Nós também falamos aqui. Porque o personagem da frase afirma que a culpa pelo aquecimento global da sociedade de consumo explique a relação existente entre esses dois fenômenos. É bastante importante, eu disse aí, de meio ambiente, né, dos danos ao meio ambiente e da questão aí do consumo exacerbado de bens. A letra D, interprete a resposta da personagem. Eu queria ter um pouquinho de culpa. Aí nós estamos falando de desigualdade. Somente dando uma dica aqui já de uma vez, né? Mas, enfim. Se você prestou bastante atenção nessa aula, está bastante tranquilo para você responder. A número 2 é uma questão de múltipla escolha. Ela vem com a frase de um filósofo que ele morreu aí faz pouco tempo, não tem mais que 4 anos, Zygmunt Bauman. Ele tem um conceito bastante interessante de pós-modernidade, de mundo líquido, das coisas serem líquidas, no sentido que quase não se tem profundidade nas relações humanas, nas relações interpessoais, e há todo um conceito bastante interessante que também está ligado a essa questão da sociedade de consumo. Ele é bastante crítico, mas ele coloca essa frase aí: a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso, da fartura e, portanto, da redundância e do lixo. Fortíssima essa frase. Você vai assinalar a alternativa que combina com esta afirmação, né? que explica esta afirmação. Então, está bastante tranquilo, se você compreendeu bem a explicação, para você fazer. Na número 3, vocês vão ter uma tabela aí, relacionando aí quanto cada produto gasta de água. É bastante interessante nós observarmos essa questão dos recursos hídricos em relação a quanto cada produto, né, cada coisa que nós utilizamos gasta de água para ser produzido. Então, aí está a tabela que você vai responder, né, a letra A e a letra B, e você vai responder na letra A, né, porque o uso crescente dos recursos hídricos associados ao consumo representa um problema ambiental, né, a questão da água potável. Será que é um recurso renovável, né? Será que é um recurso aí que não tem fim? Então, fica aí o questionamento. Por que a chamada sociedade de consumo contribui para o problema exposto na tabela? Então, são coisas aí que eu já dei dicas aí anteriormente. Então, está bastante tranquilo para vocês responderem. A número 4, vocês vão ler o texto sobre obsolescência programada. É basicamente o que eu expliquei.
Eu dei uma resumida nesse texto aí para explicar para vocês. E é uma questão pessoal, você vai dizer se você conhece alguém, se já aconteceu isso com você, né? Ou com alguém da sua casa, com a sua mãe, com seu pai, enfim. E a letra B, sobre a obsolescência perspectiva. Você acha que já foi vítima dela? Explique, né? Fale aí para vocês, né? Coloque aí a sua opinião. Essa número 4, ela é muito mais pessoal, ela é muito mais de opinião. Ficamos por aqui com as explicações. Deus abençoe vocês. Bons estudos, boa semana. Eu estou à disposição para responder caso vocês tiverem dúvidas. Até a próxima.